Você é um fascista e quem votou em você é cúmplice dos seus crimes, berrou José de Abreu, apontando o dedo na cara de Bolsonaro em pleno debate televisionado. Inacreditável. Com a arrogância típica de quem se acha acima do povo, o ator global que recebe milhões para aparecer em novelas teve a audácia de insultar não apenas o ex-presidente, mas todos os 58 milhões de brasileiros que votaram nele. O sangue ferve ao ver um artista que deveria unir o país através da cultura cuspindo na cara de metade da população brasileira, chamando cidadãos de bem de fascistas apenas por pensarem diferente dele. É revoltante que a emissora que se diz imparcial permita que seus contratados ataquem brutalmente os valores das famílias brasileiras trabalhadoras que sustentam seus altos salários com a audiência que proporcionam. A hipocrisia de quem prega tolerância, mas não tolera opiniões divergentes, nunca foi tão explícita quanto nesse momento chocante, transmitido ao vivo para todo o Brasil. O silêncio momentâneo que se seguiu foi quebrado pela voz firme de Bolsonaro. Respeito é uma via de mão dupla, Zé. E você acaba de demonstrar que não tem nenhum pelos milhões de brasileiros que pensam diferente. A plateia prendeu a respiração. Pela primeira vez, alguém estava enfrentando ao vivo as ofensas deste ator, conhecido por seus ataques virulentos nas redes sociais contra qualquer pessoa que ouse discordar de suas posições políticas extremistas. Os espectadores em casa e no estúdio não acreditavam no que viam. O homem que por tanto tempo atacou, sem ser contestado, finalmente encontrava alguém disposto a responder na mesma moeda, mas com educação e argumentos racionais, sem descer ao nível das ofensas pessoais. O mediador do debate, visivelmente nervoso com o rumo da discussão, tentou intervir, mas Bolsonaro educadamente insistiu. Me permita responder às acusações graves que foram feitas não só contra mim, mas contra metade do eleitorado brasileiro. A câmera focou no rosto de José de Abreu, que parecia não acreditar que seria confrontado. Afinal, estava acostumado a atacar sem ser rebatido em seus monólogos nas redes sociais, onde bloqueia qualquer um que apresente argumentos contrários aos seus. Seus olhos demonstravam uma mistura de surpresa e indignação, como se não pudesse acreditar que alguém ousava questionar suas acusações inflamadas que costumam receber milhares de likes de sua bolha ideológica. O clima no estúdio era de tensão absoluta. Os outros convidados olhavam atônitos para a cena que se desenrolava. Ninguém esperava que um debate sobre políticas públicas pudesse descambar para um ataque tão pessoal e agressivo. José de Abreu, aos 77 anos e com décadas de carreira na televisão brasileira, parecia ter esquecido completamente a compostura esperada de uma figura pública com sua experiência. Seu rosto ficava cada vez mais vermelho, enquanto gotas de suor começavam a se formar em sua testa, traindo o nervosismo que começava a sentir diante da situação inesperada. Antes de continuarmos esta história impressionante que está deixando o Brasil perplexo, quero que você reflita. Até quando permitiremos que figuras públicas ataquem cidadãos comuns apenas por suas escolhas políticas? Compartilhe sua opinião nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar expondo a verdade que muitos tentam esconder. Agora, vamos voltar ao momento em que Bolsonaro começou a desmontar, ponto por ponto, as acusações infundadas do ator global que deixaram milhões de brasileiros indignados em suas casas. Esta é uma história sobre como a verdade sempre prevalece quando confrontada com o discurso de ódio, não importa quão famoso ou influente seja aquele que o profere. O debate presidencial, transmitido em rede nacional, havia começado como qualquer outro. Os candidatos discutiam propostas para o futuro do Brasil quando José de Abreu, convidado como apoiador declarado da esquerda, pediu direito de fala.
O que deveria ser um comentário sobre políticas públicas rapidamente se transformou em um ataque pessoal feroz, deixando o público em casa e no estúdio completamente chocados com a violência verbal do ator. Os comentários nas redes sociais explodiam, com muitos telespectadores expressando sua indignação com o comportamento do ator global, que parecia ter esquecido completamente que estava em um debate democrático e não em um tribunal revolucionário onde ele era o juiz supremo. Com o rosto contorcido de raiva e as veias do pescoço saltando, o ator disparou. Não podemos normalizar um presidente que defende torturadores. Você é um fascista que ameaça a nossa democracia, e quem vota em você é tão culpado quanto. A plateia reagiu com murmúrios, alguns aplaudindo, outros vaiando. O ator, encorajado pelos aplausos de seus apoiadores, continuou sua investida. Você representa tudo de mais atrasado e odioso neste país. Seus eleitores são pessoas sem cultura, sem educação, que apoiam um projeto de ditadura. São cúmplices de genocídio e deveriam ser tratados como criminosos. Não merecem nem o direito de participar da nossa sociedade. A câmera mostrou Bolsonaro ouvindo atentamente, sem esboçar reação, apenas fazendo algumas anotações em um pequeno bloco que trazia consigo. O comportamento calmo e calculado do ex-presidente contrastava com a fúria descontrolada do ator, que gesticulava freneticamente e elevava cada vez mais o tom de voz, como se o volume pudesse transformar suas acusações em verdades inquestionáveis. O mediador tentou intervir. Senhor José, vamos manter o nível do debate, por favor. Temos regras de civilidade aqui. Ignorando completamente o pedido do mediador, o ator global continuou. Nível? Que nível? Estou cansado desse papo de vamos dialogar. Não se dialoga com fascistas. Este homem e seus seguidores querem acabar com todas as conquistas sociais, são racistas, homofóbicos, misóginos. Naquele momento, milhões de telespectadores assistiam a uma demonstração explícita de intolerância vinda justamente de alguém que se dizia defensor da democracia e da tolerância, expondo a hipocrisia de um discurso que prega o respeito, mas pratica o ódio contra quem pensa diferente. José de Abreu continuou sua tirada por quase 2 minutos ininterruptos, alternando entre insultos pessoais a Bolsonaro e generalizações ofensivas sobre seus eleitores. Suas mãos tremiam de raiva enquanto apontava o dedo, chegando a se levantar da cadeira em diversos momentos, como se quisesse partir para cima do ex-presidente. Os seguranças do estúdio ficaram em alerta, prontos para intervir caso o confronto verbal evoluísse para algo físico. A plateia estava dividida entre expressões de choque, apoio e repúdio. Quando finalmente o mediador conseguiu retomar o controle da situação, deu a palavra a Bolsonaro. Presidente, o senhor gostaria de responder às colocações do senhor José de Abreu? O estúdio inteiro fez silêncio, aguardando com expectativa o que seria provavelmente uma resposta igualmente acalorada. Muitos esperavam que Bolsonaro, conhecido por seu estilo direto e por vezes polêmico, revidasse com a mesma intensidade os insultos recebidos. Bolsonaro ajustou o microfone, olhou diretamente para as câmeras e começou com uma voz calma, mas firme. Primeiramente, quero agradecer ao povo brasileiro que está nos assistindo em casa. É interessante notar como aqueles que se dizem defensores da democracia são frequentemente os primeiros a tentar silenciar quem pensa diferente. O tom sereno e articulado surpreendeu a todos que esperavam uma explosão semelhante à do ator. Enquanto isso, José de Abreu remexia-se inquieto em sua cadeira, como se não soubesse como reagir a uma resposta tão controlada. O estúdio estava em completo silêncio, enquanto Bolsonaro continuava sua resposta metódica. Com uma postura serena que surpreendeu até mesmo seus críticos, ele olhou diretamente para José de Abreu,
que já começava a demonstrar sinais de inquietação visíveis para as câmeras que não paravam de captar cada mudança em sua expressão facial, antes tão confiante e agora visivelmente desconfortável. O senhor mencionou fascismo várias vezes. Vamos esclarecer o que é fascismo de verdade. É um sistema que censura opiniões divergentes, persegue opositores e centraliza poder no Estado. Curioso como muitos dos que me acusam disso são os mesmos que defendem a censura de redes sociais, a perseguição judicial de adversários políticos e o controle estatal da economia. Quem realmente está mais próximo das práticas fascistas? Bolsonaro apresentou a pergunta retórica com um leve sorriso, sem demonstrar irritação, apenas destacando a contradição lógica no discurso do ator. A câmera capturou a expressão de José de Abreu, que parecia desconfortável, enquanto Bolsonaro rebatia calmamente cada uma de suas acusações. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa, enquanto seus olhos evitavam contato direto, tanto com Bolsonaro quanto com as câmeras que o filmavam. O ex-presidente continuou. Quanto à acusação de ameaçar a democracia, permita-me lembrar que fui eleito democraticamente, respeitei a Constituição durante todo o meu mandato e, ao contrário do que muitos previram, entreguei a faixa presidencial conforme manda o protocolo democrático. São fatos, não opiniões. A democracia significa que o povo escolhe seus representantes, mesmo quando alguns discordam dessas escolhas. Chamar de fascistas aqueles que votaram diferente é, na verdade, antidemocrático. José de Abreu, visivelmente irritado com a resposta articulada, tentou interromper novamente. Mas e as fake news, e os ataques à imprensa, e sua admiração por ditadores? Isso tudo é... Sua voz tremia ligeiramente, traindo o nervosismo crescente ao perceber que suas acusações genéricas estavam sendo desmontadas uma a uma diante de milhões de telespectadores. Bolsonaro sorriu levemente. Criticar a imprensa não é atacá-la. É exercer meu direito à liberdade de expressão, o mesmo direito que permite ao senhor me chamar de fascista em rede nacional sem sofrer qualquer represália. Em uma verdadeira ditadura, o senhor estaria preso por criticar o governo. Não estaria aqui debatendo livremente comigo. Aliás, o senhor usa suas redes sociais diariamente para criticar adversários políticos com palavras muito mais duras do que qualquer crítica que fiz à imprensa. A diferença é que eu respeito seu direito de fazê-lo. A plateia, inicialmente dividida, começou a demonstrar aprovação às respostas de Bolsonaro. Algumas pessoas aplaudiam discretamente, enquanto outras acenavam com a cabeça em concordância. O mediador, percebendo a mudança no clima do estúdio, questionou. José de Abreu gostaria de rebater os argumentos apresentados. O ator, que parecia não estar preparado para um debate baseado em argumentos e não em ataques pessoais, respondeu com visível nervosismo. Isso é uma inversão de valores. Você manipula os fatos. Todo mundo sabe o que você representa. Suas políticas foram desastrosas para o país, para o meio ambiente, para as minorias. As palavras saíam em rajadas desconexas, sem a articulação que caracterizava seu personagem em novelas. O contraste entre o ator global preparado para decorar textos e o cidadão incapaz de sustentar um debate real ficava cada vez mais evidente. Bolsonaro manteve a calma. Não estou manipulando nada. Estou apresentando fatos verificáveis. O senhor me acusa de ser contra minorias, mas foi em meu governo que aprovamos a Lei de Liberdade Econômica, que beneficiou principalmente pequenos empreendedores, muitos deles de grupos minoritários. Foi em meu governo que o Brasil teve recordes de empreendedorismo feminino e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Foram políticas concretas, não discursos vazios de virtude para agradar determinados grupos.
A essa altura, José de Abreu começava a demonstrar sinais claros de desconforto físico. Suas mãos tremiam ao segurar o microfone, seu rosto alternava entre palidez e rubor intenso, e sua respiração parecia acelerada e irregular. Era evidente que não esperava um confronto baseado em fatos e dados, mas sim um embate emocional onde seus gritos prevaleceriam sobre qualquer argumento racional. A narrativa que ele havia construído em sua mente, de um Bolsonaro incapaz de articular respostas coerentes, desmoronava diante de seus olhos e de milhões de brasileiros. O clímax do confronto chegou quando José de Abreu, claramente desestabilizado pela resposta articulada de Bolsonaro, perdeu completamente a compostura em rede nacional, protagonizando um dos momentos mais constrangedores já vistos na televisão brasileira, especialmente para alguém com décadas de experiência diante das câmeras. Isso é mentira. Todos sabem que você destruiu a cultura deste país. Seu governo foi um desastre completo. Você é... Le Candante, o ator gaguejava, buscando palavras, mas apenas repetindo acusações genéricas, sem apresentar dados concretos que sustentassem suas afirmações. Suas mãos agora tremiam visivelmente e seu rosto alternava entre vermelho intenso e uma palidez preocupante. O mediador chegou a perguntar discretamente se ele precisava de água ou se estava se sentindo bem. Neste momento, Bolsonaro fez algo que ninguém esperava. Com tranquilidade, pegou uma pasta que estava ao seu lado e disse: "Já que estamos falando de cultura, gostaria de mostrar alguns números." Ele então apresentou gráficos e relatórios oficiais, detalhando investimentos em cultura durante seu governo, comparando-os com administrações anteriores. Os números mostravam claramente que, ao contrário do que se propagava, houve aumento real nos investimentos em determinadas áreas culturais, especialmente aquelas voltadas para o interior do país e para manifestações populares tradicionais fora do eixo Rio-São Paulo. Estes são dados oficiais, verificáveis por qualquer cidadão. Não são opiniões ou sentimentos, são fatos, explicou calmamente. E sobre a acusação de que meus eleitores são sem educação, devo dizer que encontro diariamente brasileiros de todos os níveis educacionais que apoiam nossas propostas não por ignorância, mas justamente porque estudaram e analisaram criticamente as diferentes visões políticas. Classificar 58 milhões de pessoas como ignorantes é, no mínimo, uma generalização preconceituosa. A câmera focou no rosto de José de Abreu, que estava pálido e visivelmente em choque. O ator, conhecido por sua postura combativa e por nunca ficar sem resposta, estava literalmente sem palavras. Suas mãos tremiam enquanto segurava o microfone, e gotas de suor escorriam por sua testa, evidenciando seu desconforto diante de uma situação que havia fugido completamente de seu controle. Um silêncio constrangedor tomou conta do estúdio, quebrado apenas pelo som de papéis sendo manuseados por Bolsonaro, que continuava apresentando calmamente dados e estatísticas. O mediador, percebendo o evidente desconforto do ator, ofereceu: "Senhor José, gostaria de fazer suas considerações finais?" A câmera mostrou o ator ajeitando nervosamente o colarinho, como se de repente sentisse falta de ar. Todos no estúdio podiam perceber que ele estava completamente desestabilizado, longe da figura confiante e agressiva que iniciara o debate minutos antes. Após alguns segundos de silêncio constrangedor, onde apenas se ouvia a respiração ofegante do ator, ele finalmente balbuciou: Eu mantenho o que disse. Vocês da direita são... As palavras simplesmente não vinham, presas em algum lugar entre a indignação e o choque de ser confrontado com fatos que contradiziam sua narrativa tão firmemente estabelecida.
A situação era tão desconfortável que alguns membros da plateia começaram a olhar para o chão, constrangidos com o evidente colapso emocional que testemunhavam. Bolsonaro interveio com educação. Veja, não estou aqui para criar mais divisão. Estou aqui para mostrar que podemos discordar sem desrespeitar. O senhor pode não gostar das minhas ideias, assim como eu posso não concordar com as suas. Mas chamar 58 milhões de brasileiros de fascistas e ignorantes não é debate político, é preconceito. E preconceito, até onde sei, é algo que o senhor sempre disse combater. Essa é a contradição que precisamos superar no Brasil. A plateia, que antes estava dividida, agora aplaudia quase unanimemente. Muitos se levantaram, impressionados não com gritos ou acusações, mas com a demonstração de serenidade e argumentação baseada em fatos concretos e verificáveis. José de Abreu, percebendo que perdera completamente o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. Vocês estão sendo manipulados. Isso é tudo teatro, gritou, mas sua voz já não tinha a mesma força do início do debate. A câmera mostrou seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e desespero, enquanto tentava recuperar alguma dignidade diante do que se transformara em uma humilhação pública transmitida ao vivo para todo o país. Este confronto televisionado entre José de Abreu e Bolsonaro representa muito mais que um simples debate político. Ele expõe uma realidade incômoda sobre o estado atual de nossa democracia. Muitas vezes, aqueles que se apresentam como defensores da tolerância e do diálogo são os primeiros a recorrer a insultos e ataques pessoais quando confrontados com opiniões divergentes. O episódio revela a fragilidade de certos discursos que, quando expostos ao teste dos fatos e da lógica, desmoronam como castelos de cartas. O que vimos foi um retrato perfeito do que acontece quando o discurso de ódio encontra a força serena dos argumentos racionais. José de Abreu, acostumado a atacar sem ser contestado, a cuspir ofensas sem precisar apresentar provas, de repente se viu obrigado a participar de um verdadeiro debate de ideias. E como ficou evidente para milhões de brasileiros que assistiram àquela cena, ele simplesmente não estava preparado para defender com argumentos sólidos as acusações que fazia com tanta veemência. As cenas finais do programa são particularmente reveladoras. Enquanto Bolsonaro se despedia educadamente dos outros participantes e conversava tranquilamente com membros da plateia, José de Abreu saía apressadamente dos estúdios, ignorando jornalistas e recusando-se a dar entrevistas. Testemunhas relataram que o ator estava visivelmente abalado, repetindo para sua equipe: "Ele me pegou desprevenido, isso não vai ficar assim." O contraste entre a serenidade de um e o descontrole do outro não poderia ser mais simbólico do que representou aquele confronto. Nos dias seguintes, enquanto as redes sociais fervilhavam com vídeos e comentários sobre o ocorrido, José de Abreu optou por um silêncio incomum para alguém habitualmente tão vocal. Seu perfil, normalmente repleto de postagens diárias atacando adversários políticos, permaneceu praticamente inativo. Quando finalmente se manifestou, foi apenas para dizer que havia sido vítima de uma armadilha e que não tinha tido oportunidade de se preparar adequadamente, como se preparação fosse necessária para defender convicções que supostamente seriam baseadas em fatos e princípios sólidos. Este episódio nos ensina uma lição valiosa. O verdadeiro teste da democracia não está em nosso direito de falar, mas em nossa capacidade de ouvir. Não está no volume de nossas vozes, mas na substância de nossos argumentos. A democracia se fortalece não quando silenciamos o outro lado, mas quando o convidamos para um debate honesto e respeitoso.
O Brasil precisa urgentemente superar a polarização tóxica que transforma adversários políticos em inimigos a serem destruídos e aprender a discordar sem desrespeitar. A reação de José de Abreu, fugindo do estúdio, recusando-se a dar entrevistas, prometendo vingança, revela muito sobre a fragilidade de certos discursos políticos. Quando expostos ao teste dos fatos e da lógica, muitas vezes esses discursos desmoronam, deixando apenas a raiva nua e crua de quem os profere. É um lembrete poderoso de que, no fim das contas, a verdade e a razão têm uma força que nenhum grito, por mais alto que seja, consegue superar. Como brasileiros, temos a responsabilidade de exigir um debate político mais elevado, de cobrar de nossas figuras públicas mais do que insultos e acusações vazias, de lembrar que discordar não significa odiar e que respeito mútuo é o alicerce de qualquer democracia saudável. O episódio envolvendo José de Abreu e Bolsonaro deve servir como um ponto de reflexão sobre o tipo de debate público que queremos para nosso país. E você, o que achou desse confronto? Concorda que precisamos de mais debates baseados em fatos e menos ataques pessoais? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse episódio e como podemos melhorar o nível do debate político no Brasil. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para mais conteúdos que mostram o que a grande mídia tenta esconder. Juntos, podemos construir um Brasil onde o respeito às diferenças seja a regra, não a exceção.